Olá, leitor fantástico! Olá, leitora fantástica! Seja bem-vindo ao canal O Leitor Fantástico, um canal dedicado a você que ama livros de fantasia, terror e mistério. Eu sou Jordana Lima, formada em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. E eu adoro a leitura e a escrita. Hoje estreamos a série Te Conto um Conto. E a história que eu vou narrar é o conto Berenice, de Edgar Allan Poe. O grande mestre que influenciou muitos escritores de terror e do mistério. Nós falaremos sobre ele em algum momento da nossa série Grandes Gênios do Terror, Mistério e Fantasia. Mas hoje vamos resumir a falar sobre este conto dele. Mas antes, se inscreva aí no meu canal, aí no botãozinho, simbora, que tem história. Se você estiver de noite, apague a luz para dar aquele climinha. Bom, você deve ter reparado que o título do vídeo é Como os dentes podem ser a perdição de um homem. E este conto você vai saber exatamente por quê. A nossa história começa no século XIX, lá pela metade mais ou menos, época em que viveu o Edgar Allan Poe. Se passa nos Estados Unidos. O nosso protagonista, Egeu, ele é um rapaz de uma família de posses. Uma família bem tradicional, bem antiga. Ele tem uma prima cujo nome é Berenice. Eles são amigos desde a infância, brincam muito e também desenvolvem um amor desde essa infância. Um amor puro, belo, infantil. Tinha tudo para dar certo, para viver um famoso conto de fadas. Egeu descreve Berenice como uma menina ágil, graciosa, alegre, vivaz. Ele já se descreve como um jovem um tanto melancólico, mas que acompanha as suas aventuras e brincadeiras. Ela, essa menina vivaz, inclusive palavras dele no conto. Esse livro aqui é bem antigo, na verdade nem é meu, é emprestado até hoje da UFMG, que FMG ainda tá na pandemia, né? Bom, eu vou ler o conto. São as obras completas do Edgar Allan Poe. Vou colocar inclusive aqui a imagem de um dos livros que aparece esse conto de Berenice. Olha só a descrição dele. Berenice, quando lhe invoco o nome, Berenice, das ruínas sombrias da memória, reportam milhares de tumultuosas recordações. Ah, bem vivo tem agora sua imagem diante de mim, como nos velhos dias de sua jovialidade e alegria. Ó deslumbrante, porém fantástica beleza! Ó sílfide entre os arbustos de Ariane! Ó naíade à beira de suas fontes! E depois, tudo é mistério e horror. Pois é, aquela menina vivaz acaba sendo contagiada por uma grave doença. E essa doença, ele diz que faz ela ficar abatida, ela se torna murcha, pálida, magra. E assim, todas as partes do corpo dela ficam todas murchas, gastas, tomadas por essa doença. Ela se torna uma sombra do que ela, quase um cadáver, pelas palavras dele. Menos os dentes dela. Guardem bem essa informação. Também essa doença provocava na Berenice ataques de catalepsia. É uma doença que acometia muitas pessoas há vários anos atrás, que a pessoa parece que ela está morta, fica rígida, como morta, um cadáver, mas na verdade a pessoa ainda não cessou os órgãos internos, só que fazem testes, eles pegavam, por exemplo, várias coisas para picar a pessoa, para sentir dor, a pessoa sente, mas ela não reage. Não abre os olhos nem nada. Várias pessoas, infelizmente, elas morreram por causa disso. E às vezes eles descobriam tarde demais. Quando eles abriam para tirar a pessoa de lá, era tarde demais, a pessoa estava virada de bruços. Porque parece que era o jeito que a pessoa tinha para morrer, para a dor não ser tão grande, aquele sufocamento. Imagina você ser enterrado vivo. Inclusive tem um caso aqui no Brasil, famoso, um ator famoso, Sérgio Cardoso. Ele fez várias novelas aí da antiga TV Tupi. Acho que até chegou a fazer da Rede Globo. Ele sofria disso e infelizmente ele foi encontrado
lá sufocado de bruços, quando foram desenterrar ele. Mas enfim, essa era a estranha doença que acometia a Berenice. E o Egeu, né, via aquilo, a amada dele, eles até meio que tinham falado em casamento, e ele não aguentava ver ela daquele jeito, mas continuava amando ela mesmo naquele estado. Só que ele também começou a ter uma estranha doença, não de ordem física, mas de ordem mental. Segundo o médico e o que ele descreveu, ele costumava às vezes fixar a atenção dele por vários dias em coisas assim sem nexo. Por exemplo, podia fixar a atenção dele numa flor e ficar vários dias pensando naquilo, até que cismava com outra coisa. De repente uma música, e ficava com aquela música vários dias na novela. E ficava com aquela música vários dias na cabeça. Era uma obsessão, uma estranha obsessão que ele tinha. Um belo dia, e guardem esta informação também, um belo dia, ele tá no escritório dele, parado lá, tratando dos negócios dele, vendo os livros dele, mexendo nos documentos dele. É de madrugada, ele estava sem sono, mais uma vez com algum tipo de obsessão na cabeça dele, pensando em alguma coisa. E ele tá lá no escritório parado, assim, tudo silencioso de noite. Quando ele levanta a cabeça, ele vê a Berenice assim parada na porta. Ele toma um susto, que ele imagina uma pessoa assim pálida igual um cadáver. Quando eu li o conto, assim, a impressão que eu tive era aquela personagem lá do Grito, toda, pelo que ele fala, os cabelos dela todos desgrenhados, todos assim, ela tava toda de branco. Então assim, ele tomou esse susto. Só que o que causou uma impressão forte nele foi o sorriso dela. O sorriso com os dentes dela. Pronto. Nova obsessão. A vida dele se tornou um inferno a partir daquilo. Ele começou a ver os dentes dela em toda parte. Os dentes de Berenice, os dentes de Berenice, os dentes de Berenice, os dentes, os dentes, os dentes. Até que, por fim, anunciam a morte de Berenice. E eles fazem os testes para ver se ela estava morta mesmo. E como ela demorou muito e não voltava, passando-se dias, eles concluíram que ela realmente estava morta. Aí eles naturalmente falam pro Egeu. Ele vai no quarto onde está o corpo dela para ser velado e ele aproxima lá. Não está exatamente, está triste, mas com aquela ideia fixa nos dentes dela. Quarto todo vasto, muito escuro. Quando ele chega lá e vê ela morta, ele tem aquele arrepio. Ele observa principalmente o rosto dela. Mas ele repara que parece que o dedinho dela deu uma leve mexida. Mas aí, como ele vê que nada acontece, ele pressupõe que foi só uma impressão. Aí ele volta a atenção para o rosto dela. Até então o rosto dela estava amarrado por um lenço. Porque morreu assim, ela morreu com a cara toda aberta, toda arreganhada. Aí, para não causar essa impressão, amarraram o lenço dela. Mas, de repente, ele que estava olhando o rosto dela e se distraiu com o dedo que se mexeu, quando ele volta os olhos para o rosto dela, o pano se desamarrou e abriu a arcada dela. Ele vê aqueles dentes dela brancos, sorrindo para ele. Ele sai de lá correndo e se tranca na biblioteca. Só que assim, parece que ele fica meio perturbado com tudo aquilo. Ele nem sabe o que exatamente ele fez. Ele só sabe que ele saiu correndo, que se trancou lá. E parece que depois ele foi no enterro, mas ele nem se lembra do que aconteceu. Ele só dá acordo de si quando ele está novamente no escritório dele. Já é meia-noite. Ele está lendo um livro e de repente ele ouve lá fora um grito agudo. Ele arrepia todo, mas pensa, não, deve ter sido só impressão. Depois de algum tempo, batem na porta da casa. Depois de algum tempo, os criados lá, os parentes dele, os pais, batem lá na porta do escritório dele e anunciam: Berenice está viva. Ela estava viva ainda, tinha sido enterrada viva. A Berenice está viva. Viva. E aí ele fica: como assim? Sim, ela não morreu. Apesar de tudo, foi mais um ataque da doença dela. Só que ela não saiu da sepultura sozinha.
sepultura dela foi violada. E ela saiu com o rosto desfigurado. O criado vê então seu patrão, o Egeu, com as roupas todas sujas de terra, todas enlameadas. Uma pá num canto do escritório. E dentro de uma caixinha que o Egeu corre e tenta se segurar, ele deixa cair a caixa e lá está 32 pequenas, minúsculas coisas brancas. Os dentes de Berenice, um alicate, todo ensanguentado, assim como as roupas dele. Fim do conto. E aí, gente, vocês gostaram? Então dê o seu like aqui e acompanhe os próximos vídeos. Toda sexta-feira eu vou trazer uma narração de um conto para vocês. Se você já tinha lido esse livro, esse conto, comenta aqui o que você achou da minha narração, o que você achou da minha história. É um terror, não é um terror com monstros ou algo sobrenatural, mas é algo bem sombrio. O ser humano às vezes faz coisas. Então, espero que você tenha gostado. Você já é fantástico por estar aqui, você é fantástica por estar aqui. Até o nosso próximo vídeo.